Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho deixado por Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é segunda-feira, temos então o estudo do Livro dos Médiuns. Vamos começar um capítulo novo, vamos estudar conosco. A Ti, Senhor, agradecemos mais esta oportunidade, pedimos auxilia-nos, que possamos com esses estudos ir um pouco mais adiante, trazer um pouco mais para próximo de nós o homem novo, sem, no entanto, anular a importância que o homem velho teve. Que o Mestre Jesus, que os mentores, que a espiritualidade amiga e que os irmãos do plano corpóreo e espiritual possam receber a nossa prece. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo o corpo que vai o espírito para a vida eterna. Graças a Deus. O problema não é como convivemos com o outro, mas sim como convivemos com o que sentimos e pensamos em relação ao outro. Por isso, a boa convivência consigo mesmo é o princípio seguro de equilíbrio para uma interação proveitosa. Isso está no livro Mereça Ser Feliz, capítulo 6, Inteligência Intrapessoal. Foi ditado pelo espírito Hermance Dufour, registrado e psicografado pelo médium Vanderlei S. Oliveira. Chegamos ao nosso quadro Leitura da Vez. No Leitura da Vez, estamos lendo o livro Convites da Vida. O livro Convites da Vida foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado e registrado pelo médium Divaldo Pereira Franco, distribuído pela Editora Leal no ano de 1972. Nós chegamos ao capítulo 35, Convite à Palavra. Porque a sua boca fala o de que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Instrumento valioso é a palavra, doação divina para o elevado ministério do intercâmbio entre os homens, resultado de notáveis experiências. O homem nem sempre a utiliza devidamente, dominado pela leviandade. Embora o ser humano, com raras exceções expiatórias, seja dotado do recurso vocálico, somente poucos deles se servem com a necessária sabedoria, de modo a construir esperanças, balsamizar dores e traçar rotas de segurança. Fala-se muito por falar, matar-se o tempo. A palavra não poucas vezes se converte em estilete da impiedade, em lâmina da maledicência, em bisturi da revolta, que golpeia às cegas ao império das torpes paixões. No entanto, pode modificar estruturas morais, partindo dos ensaios da tolerância às materializações do amor, semelhantes a gotas de luz, a boas palavras dirimem,
conflitos, equacionam incógnitas, resolvem dificuldades. Falando e lutando insistentemente, Demóstenes tornou-se o insigne orador e construtor de conceitos lapidares dos tempos antigos, vencendo a gagueira qual Webster ante a timidez nos tempos odiernos na América do Norte. Falando, heróis e santos reformularam os alicerces da idiosincrasia ancestral, colocando alicerces para a era melhor. Falando, não há muito. Hitler hipnotizou multidões enceguecidas que se atiraram sobre nações inermes, transformando-as em ruínas por onde passeavam as sombras dos sofrimentos humanos. Guerras e planos de paz sofrem a poderosa força da palavra. De tal forma, é importante que os modernos governantes do mundo, envidando esforços titânicos, modificaram as bases da diplomacia universal, visitando-se reciprocamente para conversar. A palavra, todavia, deve partir das fontes do pensamento laurizado pelo Evangelho. Há quem pronuncie palavras doces com lábios tisnados por fel. Há quem sorria, embora chorando. Há aqueles que falam meigamente, cheios de ira e de ódio. Mas esses são enfermos em demorado processo de reajuste. Desculpa a fragilidade alheia, lembrando-te das próprias fraquezas. Evita a censura, a maledicência. Começa na palavra do reproche inoportuno. Se desejas educar, reparar erros, não os abordes estando responsável ausente. Toda palavra torpe, como qualquer censura contus mais, faz-se hábito negativo que culmina por envilecer o caráter de quem com isso se compraz. Enriquece o coração de amor e banha o cérebro com as luzes da misericórdia divina e da sabedoria, a fim de que fales e fales muito o de que está cheio o coração. Assim, nós lemos no nosso quadro Leitura da Vez o livro Convites da Vida, com o capítulo 35, Convite à Palavra. O livro Convites da Vida foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles, registrado pelo médium Divaldo Pereira Franco, distribuído pela Editora Leal no ano de 1972. Assim a gente chega aos nossos lembretes, lembrando que o lembrete número 1 precisa ser lembrado. A gente transmite, embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Nós temos estudos ao vivo, segundas, quartas e sextas. Terças e quintas nós temos derivações, são estudos gravados, que a gente pega do estudo principal uma outra coisa e coloca ali. Segunda, nós temos o livro dos médiuns. Na quarta, o livro dos espíritos. Na sexta, o Evangelho segundo o Espiritismo. Na terça, nós temos o básico do Espiritismo. Na quinta, a leitura da vez. E tudo pelo YouTube, tudo às 19 horas. Eventualmente, a gente replicava isso no Facebook, mas a partir do ano que vem, a gente vai ignorar tudo que não foi posto no Facebook e vai começar, então, a colocar o estudo da vez lá, gente. Então, está fazendo a semana 2 aqui, a gente coloca lá a semana 1.
E assim a gente vai de semana a semana. Então, ao vivo, a gente faz uma e disponibiliza lá a semana anterior. E assim a gente vai tentando ali administrar. Eventualmente, a gente também colocava uma ou outra tira no Instagram e agora a gente vai fazer isso com constância. Devemos, por semana, colocar um mínimo de 3 tiras. Nas semanas que não derem, por conta de trabalho, por conta de compromissos outros, a gente vai colocar pelo menos um dia na semana, mas não vai mais abrir mão. Como nós estamos num outro compromisso, hoje está sendo gravado. A gente está gravando os estudos até o final do ano, para então disponibilizar sequencialmente. Na medida do possível, a gente vai constar ali no chat, vai acompanhar a conversa pelo chat, vai dar boa noite, vai estar disponível para esclarecer dúvidas. Qualquer coisa, não tem problema nenhum. As dúvidas que vierem agora, a gente esclarece no ano que vem, se não conseguir esclarecer na hora. Nós estamos falando hoje, então, do Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, que foi escrito por Allan Kardec. Vai tempo, a gente já tinha começado a parte 2 das manifestações espíritas. E hoje a gente abre o capítulo 3 das manifestações inteligentes. Esse capítulo 3 ele vai da questão 65 até a questão 71. Serão 7 semanas de estudo e hoje a gente, com a questão 65, fará a primeira semana. No que acabamos de ver, nada certamente revela a intervenção de uma potência oculta e os efeitos que passamos em revista poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou ainda pela de um fluido qualquer. Então, aqui Kardec, como é um estudo sequencial, Kardec se refere à outra parte, que era manifestações físicas também, que era das mesas girantes. Então, ele fala dessas manifestações e aqui ele vai um pouco além. O que acabamos de ver, nada certamente revela a intervenção de uma potência oculta, ou seja, é realmente isso. Porque por mais que uma mesa se mexa, por mais que uma mesa vá e volte, alguns vão acreditar que aquilo ali nada é a mesma coisa, que não é intervenção para acontecer. Ora, aconteceu. Não há o que explicar, simplesmente aconteceu. Mas ele diz que os efeitos que passamos em revista poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética, uma corrente elétrica ou ainda por uma corrente de um fluido qualquer. E aí, para entender, a gente precisa ir um pouco mais além. Tal foi, precisamente, a primeira solução dada a tais fenômenos e que, com razão, podia passar por muito lógica. Teria, não há dúvida, prevalecido se outros fatos não tivessem vindo demonstrá-la insuficiente. Então, a gente sempre tem aquela primeira ideia de que a ciência vai lá e tenta explicar. Explica de um jeito, explica de outro, e nem sempre consegue atingir. A mesma coisa aqui, olha, foi uma corrente, ok, a gente aceita que foi uma corrente. Da onde provém essa corrente? O que é essa corrente? Como se dá essa corrente? Essas foram as questões que Kardec trouxe à baila nesses encontros para as mesas girantes. Então, foi o que deu pontapé ao estudo, já que eram insuficientes só essas explicações. Esses fatos são as provas de inteligência que eles deram. Eles quem? Os espíritos. Esses fatos são as provas de inteligência que os espíritos deram. Ora, como todo efeito inteligente há de, por força, derivar de uma causa inteligente. Ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se em tais casos a intervenção da eletricidade
ou de qualquer outro fluido, outra causa a essa se achava associada. Qual era ela? Qual a inteligência? Foi o que o seguinte das observações mostrou. Então, Kardec aqui ele para o discurso dele, começando a preparar tudo que ele trará lá na frente. Ele diz: olha, até pode ter sido uma corrente elétrica, fluídica, pode ter sido, mas como seria de uma corrente se tinha ali uma inteligência? Vamos a um exemplo assim muito básico que nos auxilia muito. Lembra aquela brincadeira que a gente botava plástico na cabeça e ficava forçando o plástico, forçava, forçava, forçava? Tinha à nossa frente um monte de papeizinhos picados, a gente forçava e depois a gente ia lá em cima dos papéis e os papéis ficavam sobe, desce, vai, vem. A gente brincava muito disso quando criança, né? Hoje as crianças fazem isso através do smartphone. Brincadeira. A gente que é velho pega no pé do pessoal, quando, enquanto espírita, a gente deveria saber que a cada novo grupo de reencarnação, o que chega é um grupo mais inteligente, mais avançado e mais disposto. Então, antes de dizer, na minha época, que era bom porque o teu pai dizia isso, o teu avô dizia isso, o teu bisa dizia isso, antes de dizer isso, pensa o seguinte: quem está chegando é mais evoluído e tem mais ciência e consciência do que eu, que cheguei a um tempo mais difícil, que cheguei em uma época muito mais difícil. Então, naquela época, a gente precisava estudar essas questões de magnetismo, né? A gente não tinha condições de brincar com algo mais avançado. E hoje as crianças desenvolvem bastante o intelecto desde muito cedo, através do smartphone, através da televisão. Onde está o grande barato aí? Cabe aos pais equilibrar essa educação. Então, ele vai sim ser educado pelos meios digitais e eletrônicos, mas ele também vai cuidar do corpo. Então, eu vou fazer com que ele se exercite para que o corpo seja saudável e não somente a mente. Lembra, todo e qualquer extremo é um claro sinal de desequilíbrio. Então, o ideal sou eu ir para um extremo, voltar para outro, oscilar entre um e outro. Isso é o ideal. Então, nem tanto smartphone, nem tanto exercício físico, nem tanto smartphone, nem tanta ausência dele, já que todo o meio dessa criança é feito por outras crianças que mexem com o smartphone. Então, se você começa a tirar tudo isso dele, o que você está fazendo é impossibilitando que o teu filho interaja com os seus iguais. Reflete isso. Eu não sou pedagogo, não sou psicopedagogo, não sou especialista nessa área, mas a gente tem observado. E nessas observações a gente consegue, sim, trazer essas reflexões, consegue trazer essas ideias que, por favor, podem ser totalmente equivocadas, já que a minha área, apesar de ser humanas, é outra. Então a gente fazia a brincadeira com o plástico e aí movia o papel. Fazia também essa mesma brincadeira com o pente e movia o papel. Mas se você olhar, o papel se movia sem qualquer inteligência. Aderlei, eu já ouço falar há muito tempo essa coisa de inteligência, 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 mas como é que eram essa inteligência que Kardec fala? Ao que exatamente ele se refere quando ele diz que as mesas girantes tinham inteligência? É exatamente o que você se refere quando você diz que os papéis não tinham inteligência. É muito simples. Eu podia botar os papéis para balançar e eles, primeiro, não teriam vida própria. Eles faziam ali uma bateção entre o campo magnético gerado pela fricção do plástico no meu cabelo. Isso não tem inteligência nenhuma. Se eu perguntar qualquer coisa ao papel, ele não vai me responder. Não é não vai saber me responder, ele não me responderá. Pura e simplesmente, da mesma
forma que um copo não me responde, uma mesa não me responde, uma cadeira não me responde, ele também não me responderia. Isso é a não inteligência. O que seria a inteligência, então? É que quando Kardec estabeleceu um meio de comunicação, ou seja, uma batida para sim, duas batidas para não, vai para lá para sim, vem para cá para não. Quando ele estabeleceu uma maneira de se comunicar, essas mesas girantes mostraram que existia inteligência através dos seus movimentos. Tem alguém aí? Se tiver, bate uma vez para sim, duas vezes para não, e aí vinha pá, a batida um. Isso é uma resposta clara, isso é uma resposta inteligente. Então é isso que Kardec queria dizer quando ele diz: olha, das manifestações inteligentes, que é esse o capítulo que a gente vai trabalhar. Então, são manifestações que respondiam a ele, né? E a gente vai seguir nisso por um tempo mais. Mas o capítulo hoje era extremamente curto. Então, nós estamos falando da parte segunda das manifestações espíritas, porque são manifestações geradas por espíritos. Estamos no capítulo 2 das manifestações inteligentes. Então, não somente as manifestações eram geradas por espíritos, como elas vinham com uma forma, com um jeito que nos respondia com inteligência, com autonomia, com vida própria. A gente trabalhou a questão 65, mas esse capítulo, ele vai da questão 65 até a questão 71. Nós teremos 7 semanas para estudá-lo. E hoje a gente fez a primeira semana. A gente vai então para a nossa prece, buscando a irradiação, e voltamos para um breve tchau. Agradecemos, Senhor, toda a oportunidade. Agradecemos ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, aos mentores, aos irmãos do plano corpóreo e espiritual, que possamos, na quarta-feira, sentar mais uma vez para buscar a nós mesmos. Que assim seja e que assim possa ser, graças a Deus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos e diremos: ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus.
E assim, meus amigos, a gente conclui mais um estudo e com o coração cheio de bênçãos, a gente agradece a presença de cada um, agradece aquele que se sentiu levado a compartilhar para alguém esse estudo, a fim de ajudar alguém com o que tem nesse estudo. A gente também agradece o like, mas acima disso, a gente agradece toda a força que você manda para que a gente continue, apesar de todos os pesares, a fazer esse estudo. A gente espera encontrar todo mundo na quarta-feira, se Deus quiser, se Deus quiser. E Ele há de querer, porque estamos a caminho.